Olá, seja bem-vindo ao Alô ADM, um podcast da Unesp voltado à disseminação dos conhecimentos da administração nas empresas. Eu sou a Letícia Grazielli, entrevistadora de hoje, e vamos falar de um tema extremamente interessante aqui hoje com o Arlélio. Vamos falar sobre mega tendências de 2026 e impactos no agronegócio brasileiro. Então aumenta o volume, pega um cafezinho e vem com a gente em mais um episódio do Alô ADM. Para esse papo de hoje, recebemos o Arlélio Leite dos Santos, que é economista. Ele atua como conselheiro empresarial e senior advisor. Falando um pouquinho dele, gente, ele é economista formado pela Universidade de São Paulo, tem um extenso histórico profissional como coordenador de projetos e professor universitário, com experiência, trabalhando em diversas organizações de educação. Atualmente é coordenador e professor da USP, entre outras, e vice-presidente também, sócio fundador da Abramagro. Prazer, Arlélio, muito... Peraí que eu travei. Prazer, muito bom te receber hoje aqui no nosso podcast. E, na verdade, já tinha visto ele, gente, porque ele veio num projeto de extensão do ano passado, do agro também, que a gente conheceu ele aqui, super participativo. Então, a gente resolveu trazer ele também aqui no podcast, porque a gente viu que ele entende muito, tá muito envolvido no assunto, tem uma extensa, realmente, carreira. Então, a gente trouxe ele um pouquinho para conversar com a gente. Seja bem-vindo. Olha, eu quero agradecer toda a equipe aqui do Alô ADM. Quero agradecer a Unesp, Jabuticabal, onde eu tenho muitos amigos, seja no departamento de economia e administração, ou mesmo nos departamentos de produção, engenharia agronômica, Tem outros professores aí que são meus amigos, longuíssima data, Gente que eu gosto, sempre que me convidam, eu estou por aqui. E eu queria dizer assim, que eu estou me sentindo em casa. Então assim, vir na Unesp Jabuticabal é me sentir em casa. É uma casa que eu frequento, regularmente. E ainda mais para esse objetivo, que é a gente falar do nosso setor, Então, falar do nosso setor é uma coisa que me dá muito prazer, Porque a minha carreira e o agronegócio são uma coisa só. Eu sou um economista que tem uma carreira que me deixa feliz e orgulhoso, mas ela foi toda construída no agronegócio, Você poderia começar com a gente aqui conversando, falando um pouquinho da sua trajetória, da sua carreira? Posso sim. Olha, muita gente me vê como um executivo institucional, Eu trabalhei em várias associações de produtores, grandes produtores, Hoje eu sou vice-presidente da Abramagro, Associação Brasileira de Manutenção e Gestão de Ativos do Agronegócio, Ela fica em Brasília, O presidente, se chama Manuel, E inclusive é uma pessoa também da minha convivência de longa data, e nós estamos nessa empreitada já há alguns anos, Desde 2023, quando foi fundada. E atuamos no Brasil todo, enfim. Mas também eu já trabalhei em outras associações, onde eu tenho muitos amigos, Eu fui, por exemplo, o líder acadêmico da UDOP, que é a União dos Produtores de Bioenergia, Lá eu trabalhei e tenho uma relação com eles até hoje muito boa, mas por 25 anos. Nossa! Então, assim, não são 25 dias, nem 25 meses, São 300 meses, 25 anos, Trabalhei com a Alcopar, que é a Associação dos Produtores de Álcool e Açúcar do Paraná, a Associação de Produtores de Minas, de Goiás, enfim, A Biosul do Mato Grosso do Sul. Estou trabalhando agora com o pessoal do Nordeste, Sindaçúcar, tudo isso está dentro dessa lógica, E como acadêmico, desenvolvi a minha carreira nas fundações da USP, Hoje estou na FIA, Hoje eu sou professor da FIA São Paulo, E também sou consultor de empresas, Então assim, eu tenho vários chapéus, O pessoal fala assim, que a gente tem que ter muitos chapéus, Então, uma hora eu estou com o chapéu de professor,
Ora eu estou com o chapéu de executivo institucional, ora também estou com o chapéu de consultor empresarial ou conselheiro empresarial, né? Que às vezes você faz uma coisa ou outra. Ou então que modernamente, né, alguém assim que atua como eu é chamado Senior Advisor. Aí eu quero explicar um pouquinho, um minutinho, o que é o Senior Advisor. O Senior Advisor é o elo de confiança de duas grandes empresas. Um banco, que quer pôr dinheiro e receber, e uma grande empresa que quer emprestar, mas não quer ser explorada. Então aí é o Senior Advisor, ele é o elo, é aquele cara que une os dois lados e leva as informações, porque os dois lados confiam nele. Então, esse é o meu papel nos últimos anos. Que bacana. E tem só 24 horas o dia, tá, gente? Faz isso todos os dias. E como que é seu trabalho no dia a dia? Então, o meu trabalho, ele é um trabalho de adaptar as pessoas. Porque assim, se você chega numa empresa, ela tem o cenário dela. Ela acha que ela é a melhor em produção, que ela é a melhor em tecnologia, é a melhor em finanças. Aí você vai lá no banco, por exemplo, o banco acha que todo mundo pode dar o calote nele. Você vai na associação de classe, que representa as empresas, eles acham que o mundo tem que se submeter a eles. O governo o político tem que pensar o que eles pensam. Então assim, quando você anda nessas várias instâncias, né, institucionais e do mercado, existe sempre um problema de desinformação, de assimetria. Isso o economista chama de assimetria. Então o meu trabalho a vida toda foi eliminar assimetrias. Então, por exemplo, vamos dar o exemplo para os meninos, né? Enfim, para o pessoal jovem que está querendo se empregar. Então o cara tem uma ideia, né? Ele acha que trabalhar no agronegócio é subir em cima de um trator, né? E ficar plantando soja. Ou subir numa caminhonete e ficar olhando canavial. Não é. Trabalhar no agronegócio, se você quer ter uma posição relevante, não é isso. É você entender o que é a parte institucional, é entender o que é, vamos dizer assim, o mercado, como é que ele muda, é entender como que a geopolítica impacta no seu negócio, como o seu negócio impacta na geopolítica, para você entender essas coisas. Então a minha carreira, ela é feita disso, ela é feita de resolver, de ajudar, de levar para as pessoas a assimetria do momento e achar uma maneira de solucionar ela, ou de pelo menos melhorar aquilo, né? Então, 30 anos atrás, eu planejava e escrevia e implantava programas de MBAs, de treinamento para diretores e donos, porque o mercado mudou, o IAA saiu do setor de açúcar e álcool, aí mudou tudo isso aí, então eu precisava ajudar esse pessoal. Depois que eu passei dessa fase acadêmica, vamos dizer assim, começou a aparecer projetos de consultoria empresarial. De repente você tinha lá uma usina, a sua família tinha uma usina e precisava se preparar para o crescimento. Então precisava preparar os donos, os diretores, para esse novo momento. Você precisava, por exemplo, você precisava nivelar conceitos. As pessoas precisavam falar na mesma língua. Como a gente fala hoje, todo mundo na mesma página. Então, isso foi uma outra fase, né? Depois, começou a vir muito investidor estrangeiro para o Brasil. 20 anos atrás, começou a chover gente aqui, investidor da Europa, dos Estados Unidos. Eles precisavam, então, conhecer pessoas no Brasil. Eu trabalhei para eles. Contratei muitas equipes de investidores estrangeiros. Por exemplo, um investidor que ficou famoso no Brasil é a Deco Agro. Quando eles entraram aqui, eles me contrataram como consultor da estratégia de pessoas. Então eu trabalhei com eles, contratei diretores, contratei gerentes no cluster tal, no polo tal. Passei anos, né, fazendo isso para muita gente, né? Aí vem a crise. Chegou 10 anos atrás, 15 anos atrás, o setor passou por uma crise muito grande, que começou
após a crise de 2008, 2009. Aí eu trabalhei como consultor de crise. Então, a empresa estava em crise e você precisava passar aquele momento. Trabalhei. E assim vai, né? Agora, recentemente, eu tenho trabalhado com o setor financeiro, com a financiarização do agronegócio. Essa palavra é importante, financiarização. O que é financiarização? É quando as companhias passam a usar a sua operação física, agrícola, as terras, a produção, para financiarizar, para se capitalizar e operar meio como se fosse um banco próprio. Essa que é a ideia. Aí você deixa de depender totalmente do mercado dos bancos e passa a trabalhar direto com os investidores. Então isso é como se você tivesse o seu próprio banquinho ali, né? Então eu tenho feito isso nos últimos anos. Então essa é o resumo das grandes fases, né? Sim. Sempre permeado pela parte acadêmica. Eu sempre, né? Sempre gostou dessa área, né? Sim. Sempre E agora eu estou área. assim numa nova empreitada institucional, né? Porque agora, antigamente eu era um executivo técnico, eu era o líder acadêmico. Sim. Agora, além de líder acadêmico da Abramagro, eu sou também um executivo, né? Um vice-presidente que entra para organizar as coisas, para falar com as pessoas, conduzir a associação, né? Junto com o presidente. Que legal. E como que você vê o desenvolvimento das diversas, né, potências mundiais agora na modernidade? Então, esse é um assunto que ele é, assim, bem longo, né, se a gente for ver, porque o mundo mudou, né? Sim. O mundo mudou e eu acho que as pessoas estão um pouco atentas para isso. Eu acho que a gente perde muito tempo, né? Seja estudante, seja produtor, seja acionista, seja acadêmico, com essa ideia da polarização, né? O pessoal não percebe que isso é um modelo. Esse modelo da polarização, ele é uma técnica muito antiga, que tem 2000 anos ou mais, que foi introduzida no mundo pelo Império Romano. Então, quando Roma queria assumir uma região do mundo, eles não eram bobos, tinham uma estratégia, tanto é que o Império ficou enorme. Eles usavam uma técnica, era a técnica de fomentar dois grupos políticos internos, antagônicos. Então, o imperador romano, antes de gastar dinheiro, recurso, para poder ganhar, né, invadir aquela região, ela, na verdade, cercava aquela região toda, o império cercava, mas não invadia. E ficava ali. E aí começava a fomentar os grupos políticos antagônicos. Aí, aquela região do mundo, aquele país, né, aquele pequeno império, o que ele fazia? Em vez de prestar atenção no movimento de Roma em volta, que estava abraçando aos poucos eles, começava a sua briga interna. Aí briga, né? Hoje é a direita e a esquerda aqui no Brasil, por exemplo, né? Mas isso não é um problema do Brasil, é um problema do mundo, no mundo todo. E Roma, naquele momento, tinha uma tecnologia para fazer isso, que eram, né, os enviados, né? A gente lê na história, né, que tinha aquelas pessoas que transitavam entre os dois. Então eles falavam com um aqui, falavam com outro. À noite, né? Sempre é uma história que tinha um cara que chegava à noite, conversava e trazia uma notícia do imperador de um lado, do rei do outro, né? Essa estratégia hoje são as redes sociais. Então, os grandes atores do mundo, né? Os Estados Unidos de um lado, a China do outro, a Rússia, eles usam as redes sociais para fomentar a discórdia nos países que eles querem acessar, né? Para não precisar mandar arma, guerra, avião, navio, porta-aviões, né? E nós estamos perdidos nisso. O mundo inteiro está perdido nisso, né? E a gente sabe disso, tem documentários enormes aí na internet, né? Mostrando até como que a tecnologia promove isso, né? Quer dizer, você está numa bolha onde você só vai receber aquilo que aumenta a sua
seu nível de radicalidade, né? Naquele tema que te interessa, né? E isso então mudou, né? Se você pegar o mundo de 10, 15 anos para cá, isso está aumentando, está ficando cada vez pior, né? As pessoas estão se fechando nas suas bolhas e isso vai gerar muito problema para a gente, né? Muito problema. E esse é o nosso dia a dia. Só se discute isso, as pessoas não se conversam mais, ninguém mais consegue ter uma conversa profunda sobre nada, a não ser que essa conversa seja para reforçar aquilo que você já pensa e já gosta. Sim. E já viu ou da sua turma lá. Então, isso tem consequências sérias para o mundo, né? Que nós podemos, inclusive, discutir se você quiser. E como você acha que os desenvolvimentos globais, eles têm afetado o mundo de forma geral e o Brasil, assim, internamente, né? Como que você acha que isso afeta? Nossa, essa é uma pergunta excelente. Essa é uma pergunta, assim, que quem entender isso vai entender o que é o mundo nos próximos 20 anos. Sim. Então, assim, esse problema que nós estamos vendo, primeiro, o que a gente está vendo na prática? Nós estamos vendo... tem muita gente que fala que é a derrocada, o final do Império Americano no mundo. Eu acho um exagero isso. Eu acho que tem muita gente que está cantando a morte dos americanos e não está vendo o fato real, o mundo real. Mas, por outro lado, os americanos hoje não são o que o Trump está dizendo todo dia. Eles não têm mais esse poderio, essa capacidade de comandar o mundo, né? E tem uma ação dos americanos, assim, no dia a dia, que o Trump promove hoje em dia, que mostra isso. O Império, já dizia um grande general chinês, 3.000 anos atrás, que você ganha a guerra ganha da melhor forma é quando você não precisa usar as armas. Então, assim, qual que é a melhor maneira de você ganhar a guerra? Quando você convence o seu oponente que ele não deve lutar, porque ele vai perder e a perda vai ser muito grande. E você está disposto, né, a fazer um acordo que é bom para você e que pode ser bom para ele. Sim. Tipo assim, ó, eu vou ganhar a guerra mesmo. Né? Eu vou ganhar a guerra de qualquer maneira. Se você quiser perder menos homens, se você quiser armamento, menos armas, se você quiser manter uma estrutura política local, eu estou disposto a fazer um acordo. Qual que acordo é esse? O acordo é o seguinte: você transfere para mim o poder de dar as últimas decisões, de tomar as últimas decisões finais. Eu negocio com você sempre, mas eu que tenho a preferência. Sim. O que vai acontecer no final é o que eu definir, concordando ou não com você. Em compensação, eu te dou proteção militar, eu cuido do seu território, eu protejo ele do mundo, que pode, né? E você me paga impostos, ou você me dá algum ganho para manter a minha estrutura econômica aqui. Então, Roma fazia isso. Lembra que nós falamos no nosso bloco aqui anterior? Roma mandava esse recado, convencia um dos lados lá. Eles se matavam primeiro, se enfraqueciam politicamente e economicamente, as facções. Aí quando chegava no ponto que um matava o outro, o Roma falava assim, tudo bem, agora se você fizer um acordo comigo aqui, eu não invado você, eu não vou matar todo mundo, eu não vou roubar suas mulheres e suas crianças. Então, esse general chinês, né, general da Ásia, lá, 3.000 anos atrás, escreveu esse livro e deixou isso. Então a gente já sabe que é isso. Né? Essa que é a lógica, né? Então os americanos, eles fizeram, se você pegar a ascensão dos americanos, dos Estados Unidos, eles começaram ali no entre guerras, eles eram importantes economicamente. Economicamente eles são importantes há 150 anos, ou mais. Já eram grandes, foram ficando grandes. Só que eles ficavam no mundo deles lá. Eles eram naquela época o que a China é hoje. A China está lá, ela é grande, vai ficando grande, só que ela não está se envolvendo em nenhum conflito bélico. É o que o americano fazia entre 1870 e 1920. Eles cresciam, financiavam o mundo, mas não se envolviam. Aí, chegou no final da Segunda Guerra, eles eram economicamente importantes e também militarmente importantes. Aí eles deram checkmate na
Inglaterra. Chamaram a Inglaterra, chamaram os aliados europeus e proporam o que a gente chama hoje de Acordo de Bretton Woods. Eles falaram assim, ó, nós vamos criar umas instituições, o Banco Mundial, o FMI, o Banco Internacional de Reconstrução, isso e aquilo, beleza? O GATT, que depois virou OMC, eu vou cuidar de vocês todos, né? Vou inclusive dar acesso ao meu mercado, vocês vão poder vender para mim, né, tal. Eu vou mandar o dinheiro, financiar a Europa para a reconstrução, vou financiar a proteção bélica da Europa, que é a OTAN. Vou fazer tudo isso, só que eu que mando, eu sou o xerife do mundo. Todo mundo vai topar, citando assim. Ainda de lambuja, ainda vou proteger vocês da União Soviética. E pode acabar com os seus países e tal. Todo mundo topou, né? Beleza. O grande vilão, o grande medo da época era a União Soviética e os americanos tomaram conta disso. Isso chama-se Guerra Fria. Sim. Beleza. Eles levaram isso até os anos 70. Chegou e abusaram disso, né? Chegou nos anos 70, eles tinham um padrão onde o dólar era garantido por ouro. E todo mundo achava que eles tinham ouro. Mas ali, quando o Nixon virou presidente, o mundo percebeu que não tinha ouro. E aí começou a pressionar. Aí o Nixon foi na imprensa americana, na imprensa global, e falou, olha, de hoje em diante, a garantia do dólar é a economia, sou Joe. Garantia somos nós, os americanos. Não tem mais negócio de ouro, esquece. O mundo inteiro, estava todo mundo bem, não tinha nenhum problema. A União Soviética continuava lá, sim, como um grande mal. Todo mundo aceitou e topou. Mas os americanos que são espertos, lembra da estratégia de Roma, sim, de 2.500 anos atrás. Assim que eles passaram por esse processo, o que eles fizeram? Eles, junto com a Inglaterra, Reagan nos Estados Unidos, Thatcher na Inglaterra. Eles conversaram com a China e falou assim, olha, porque a China era o grande problema. Se a China continuasse comunista e embarcasse lá com a Rússia, eles poderiam criar um problema para o mundo. Eles falaram assim, nós queremos vocês aqui, a gente quer ajudar vocês. Então, nós vamos dar um status para a China de nação subdesenvolvida, e o acesso ao mercado americano, um acesso privilegiado. E vocês podem produzir e exportar para a gente. Desde que vocês introduzam no seu sistema aí um capitalismo parecido com o nosso aqui. Nós não queremos saber, nós não queremos que o partido saia do poder, não queremos nada disso. Pode continuar a sua estrutura política aí de 3.000 anos. Porque, na verdade, o Partido Comunista Chinês, ele é montado mais ou menos como as dinastias chinesas eram no passado. Então, o chinês está acostumado a viver sob a ordem de algum imperador, seja ele, tendo ele o nome de chefe do Partido Comunista ou de imperador XYZ. O chinês, ele nunca teve democracia lá, em nenhum momento da história deles. Sim. Aí o chinês topou, né? Falou, legal, olha aí, eu mantenho a minha estrutura de poder, agora eu arrumo dólar para financiar o meu crescimento, a minha população para de passar fome. Com o dólar da exportação da minha mão de obra barata, eu compro comida e alimento e vou. Aí essa história foi andando, essa história é a que a gente está vendo hoje, o epílogo disso, né? O final disso, o corolário dessa iniciativa, a gente está vendo hoje. Só que o problema é que a China cresceu mais do que esperado, né? Sim. Ninguém imaginava que a China ia ficar do tamanho que ficou, né? Porque o capitalismo selvagem chinês deu o resultado, como aconteceu na Inglaterra, como aconteceu na Alemanha. Conforme ela foi incorporando práticas capitalistas, os resultados vieram. Sim. E isso criou um poderio econômico chinês muito grande. Então, e a Rússia se desintegrou, porque quando você tirou a China lá daquele pacote comunista e se aproximou ela do Ocidente, a União Soviética ruiu. Porque não tinha mais para onde expandir. Porque a vida é assim, se você não expande, o capitalismo funciona porque ele vai se expandindo. Os evangélicos crescem no Brasil porque eles vão se expandindo.
uma empresa cresce porque ela vai expandindo. Então, assim, se você não cresce, uma hora a estagnação chega. Da estagnação só pode ter uma solução. A próxima solução é o quê? É a queda. Sim. Então, a China provocou tudo isso. E aí, esse modelo que a gente está vendo hoje, que nós estamos passando agora pela mudança dele, os americanos estão perdendo esse privilégio que eles têm no mundo todo, né? A China está emergindo como uma potência global. Não está se metendo em guerras, mas ela está se metendo na economia global com força, né? Os russos estão capengando, eles estão lá, né? Estão lá com dificuldade para manter. Inclusive o governo, né, do Putin, lá tem, se o petróleo cair, ele pode cair amanhã, se o petróleo sobe, ele fica. Então, essas coisas todas é o pacote de hoje. Então, o que o pessoal chama hoje? Nós estamos num cenário chamado G0, cenário G0. O que é o cenário G0? É um cenário onde existe vácuo na liderança global. Então, hoje, não existe um xerife do mundo mais. Sim. Existem vários xerifes. Existe o xerife da Ásia, que é a China, o xerife das Américas, que são os Estados Unidos. Existe um xerife que eles chamam da Eurásia, né, que é a região da Rússia ali. E não existe nada na Europa, nem xerife, nem nada. Porque a Europa está perdida nesse processo. Sim. Né? Os países. Modelos deles é um modelo... que todo mundo manda, todo mundo tem voz, né, e ninguém paga a conta. Sim. Então, esse que é o nosso cenário, né? Então, assim, isso, né, traz, né, quer dizer, se você atualizar essa realidade para 2026, isso traz um cenário onde eu vou aqui declinar algumas variáveis chaves para a gente continuar essa análise, porque nós chegamos até aqui. Nós partimos lá do general chinês que escreveu o livro há 3.000 anos atrás, do Império, e chegamos até 2025, que é essa fragmentação do mundo, né? E o que vai ser daqui para frente? Ou pelo menos o que vai ser em 2026, 2027, que é um horizonte empresarial mais assim relevante. Então, eu quero agora pontuar algumas variáveis para a gente poder continuar essa análise. Bom, primeira coisa, nós estamos num cenário totalmente novo, é uma coisa inédita nos últimos 25 anos. O cenário de juros globais. Então, assim, desde a crise do .com, em 2000, até a pandemia, a gente viveu nos Estados Unidos com uma taxa de juro zero, taxa de juro real. Então a taxa de juro era de 1%, 2%, mas a inflação também era de 2%, então na prática era a taxa de juro zero. No Japão, que é uma outra grande economia que financia o mundo todo, taxa de juro negativa. Então assim, o cenário global de juro, Europa, taxa de juro baixa, então era uma taxa de juro zero. Sim. Agora não, agora nós temos juros globais positivos. E o pessoal achava que isso era só por causa da pandemia, mas nós já estamos em 2026 e o juro continua positivo. Sim. Se você for lá hoje pegar a previsão da inflação americana de 12 meses à frente, é 2,5% e 3%. Se você pegar a taxa de juro, dá uma taxa de juro de 2% quase. 1,5%, 2% positivo, taxa de juro real. Então isso muda tudo. No Japão, a mesma coisa. O Japão vem aumentando a taxa de juros. Eles já abandonaram faz tempo a ideia do juro, da taxa de juro negativa, e estão aumentando. Então, qual que é o problema disso? Isso penaliza todo mundo que está alavancado. Empresas que devem, gente que está patinando, país como o Brasil, que está gastando mais do que pode. Toda essa turma vai tendo problema. Sim. A outra coisa, aquele crescimento chinês, incentivado pelos americanos e ingleses, que era para poder explorar a mão de obra deles, né? Aquele chinês que trabalhava por $10 por mês, aquela conversa que a gente ouviu a vida toda, acabou. Então o chinês já não cresce mais em cima disso, porque o chinês hoje também ele produz tecnologia. O chinês do presente é mais ou menos
ele tá acontecendo com ele o que aconteceu com o japonês do passado. Aliás, muita gente fala, muito economista bom no mundo, fala que está acontecendo uma japanização, o termo é isso, japanização da economia chinesa. Então, o que é a japanização? É um crescimento menor, então a China não vai crescer mais 10%, 5% ao ano. Talvez ela venha para crescimentos de 3% ao ano, mais ou menos. Só que é um crescimento para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Não é mais para construir cidade fantasma, não é mais para construir prédio em qualquer canto, né? Então, nesse caso, o que a China tem que se tornar obrigatoriamente? Ela tem que se tornar uma economia muito mais produtiva do que já é. Então, a solução disso é o que é? Você migrar do setor de construção civil, de mão de obra barata, para uma economia baseada em tecnologia avançada. Foi o que o Japão fez. Sim. Pegar a história do Japão, dos anos 50 para frente, ele começou produzindo porcariada e lá na frente ele só construía coisas de tecnologia avançada. E a alimentação do japonês evoluiu muito para uma dieta de excelente qualidade. É o que o chinês vai fazer. Então a demanda da China no futuro não é mais volume, é uma coisa de qualidade. E a produção chinesa já não é mais de coisa básica. Você não vai ficar mais comprando, sei lá o quê, aquele matador de mosquito, aquela raquete que mata mosquito. Você vai comprar da China agora tecnologia 5G, sim, painel solar eficiente, que eles são líderes. Então, assim, o chinês está evoluindo nessa linha, né? Então, esse é um outro problema. A logística, né? Os conflitos, esse é um outro problema muito grande. A multiplicação de conflitos no mundo todo, no Oriente Médio, no Brasil, aqui na Venezuela, lá na Rússia, na Ucrânia, agora na Groenlândia com o Trump, vai então criar problemas logísticos. Então o que acontece? Qual que é o problema? No tempo que a China foi o grande produtor mundial de qualquer coisa, a gente tinha uma economia chamada economia just in time. Então, quando eu era estudante, quando eu tinha a idade dos meninos da graduação, a gente discutia na faculdade como é que uma empresa poderia sair daquele processo tradicional de ter estoque de não sei o que ter e passar a ser uma empresa de produção enxuta. Ou então uma empresa que operava just in time, que era a lógica de você, a fábrica, ela operar com o recurso do dia. Todo dia chega o insumo, o trabalhador chega, trabalha e vende e entrega. Então a fábrica isso reduzia muito a necessidade de capital. E no Brasil era importante, no mundo todo, porque o capital era escasso. Sim. Só que agora, essa realidade logística que a gente está vendo hoje, e também as preferências de acordos comerciais nação a nação, bloco a bloco, estão fazendo a gente voltar para a economia antiga, que não é just in time, a economia tradicional mesmo. Sim. Então, isso é uma coisa interessante que hoje, até 2023 ou 2024, a gente tinha uma, como dizer assim, uma guidância. Guidância é uma meta, é um motivo que orienta os grandes grupos no mundo todo, que era o ESG. A gente já fala todo dia disso no Brasil, né? Então, que era a ideia do meio ambiente, do cuidado social que as empresas tinham que ter com as pessoas, os que trabalham, os que consomem, e também a governança, que é você cuidar do investidor pequeno, né, essa coisa toda aí. Então, o mote já era um mote de 10 anos. Isso começou nos anos 2010, um pouquinho depois. O BlackRock, que é o maior fundo do mundo, né, a maior instituição financeira global, chegou até, inclusive, a financiar projetos com ESG avançado, com taxas de juros diferenciadas. Então, era uma coisa que estava acontecendo de verdade. Agora nós temos o ESG 2.0. No ESG 2.0, o E de meio ambiente, o E é uma palavra inglesa que significa meio ambiente. Esse E agora é de economia convencional. Então, no ESG moderno, nós voltamos para a economia
2.0, nós voltamos para a economia tradicional, no sentido mais tradicional possível. Em economia, a gente chama de economia clássica. É aquela que o cara está preocupado com o fator de produção básico mesmo. Trabalho, terra, mão de obra e acabou. E custo. Então, o E é isso. O S, que lá era de social, né? Agora é de segurança. Então, agora o ESG moderno, o S é segurança. Segurança bélica, inclusive. Então, quando você anda pelo mundo, você vê, por exemplo, a China mostrando armas militares que ela produz. Sim. Então agora o chinês não mostra mais o navio para transportar grãos, ela mostra agora a arma que ela produz. A Alemanha está discutindo a conversão de fábricas de veículos, que sempre foi a grande produto de exportação alemã, que são os veículos de excelente qualidade, as fábricas estão sendo projetado para se transformar em fábricas de armas. Quer dizer, você vai converter uma parte da indústria automotiva alemã em indústria bélica. O projeto está andando lá. Que eles vão fazer isso já está certo. A discussão é se eles vão produzir para os alemães ou se para a Europa toda, para a OTAN toda. Eles estão lá só vendo assim, se estrategicamente compensa produzir para todo mundo e abrir a tecnologia, ou se eles vão produzir só para eles, para se preparar, né? E o S, né, quer dizer, o S e o G, agora não é mais de governança, no sentido de você proteger o minoritário, proteger o investidor, agora é de geopolítica. Então agora, nesse ESG 2.0, então a gente vai falar de economia tradicional, de segurança bélica e de posicionamento geopolítico. Então é isso que manda, é isso que vai mandar daqui para frente. Então isso faz toda a diferença. Então assim, uma outra variável muito importante para a gente é a questão fiscal dos países. No mundo inteiro, todo mundo está endividado. Qualquer país. Se pegar o Japão está endividado, os americanos estão endividados, a China é um país super endividado, ninguém sabe disso, mas é. Nossa. A França, o país mais endividado do mundo hoje, depois do Japão, não são os Estados Unidos, é a França. A França está quebrada. Está quebrada e eles estão tendo dificuldade por conta disso. Então, e o Brasil também. O Brasil não está quebrado, porque nós estamos com endividamento que o mercado aceita. Sim. Nós não somos a Grécia. Mas o Brasil está evoluindo nisso rapidamente. Então isso é uma coisa importante. Mas esse problema no Brasil é mais importante do que nos outros países. Porque o Brasil é a única economia global livre que você sai sem penalidade nenhuma. Porque se você sair do sistema americano, você deixar de financiar o americano, você sofre sanção lá. Daqui a pouco você não está vendendo produto para lá, daqui a pouco você não está... Né? Se você sair do sistema japonês, você tem um problema muito sério, porque o custo lá é muito barato do dinheiro. Daqui a pouco você não tem condição de acessar aquele mercado. O Brasil não, você pode sair e entrar a qualquer hora. Você pode entrar fácil e pode sair fácil. Porque ninguém aqui no Brasil, a gente não olha essas coisas. Então, esse é um problema. Se existe uma corrida contra títulos públicos no mundo, se amanhã o mercado falar assim, olha, nós descobrimos que a gente não quer mais financiar os governos. Está todo mundo muito endividado. O Brasil vai sofrer. Sim. Porque nesse momento, o cara vai tirar dinheiro primeiro do Brasil, para depois tirar de outro lugar do mundo. Né? E o contrário também. Se amanhã esse grande mercado global de financiamento falar assim, não, sabe uma coisa? O governo não quebra, vamos financiar e vamos pôr dinheiro à vontade nisso. Vamos baixar a taxa de juros, e o Brasil ganha. Porque o Brasil vai receber mais dinheiro do que proporcionalmente deveria, por causa dessa facilidade de entrar e sair. Sim. Então, esse é uma outra variável muito importante, né? Então, assim, eu acho assim, colocado esse cenário de fundo, vamos ver assim, qual que é a consequência disso prática? Eu quero listar 10 tendências bem rápidas aqui para o pessoal pensar. Né? Pode listar. A primeira delas é o fim da hegemonia do dólar. Então, assim, se você é gestor de uma empresa, se você é acionista, se você
trabalha no setor privado de produção, você tem que se acostumar com essa ideia. Você não vai vender mais só em dólar. Então, o que é uma ação, né? Vamos falar do problema e vamos recomendar uma ação. O que qualquer um tem que fazer em 2026? Tem que aprender como que funciona as alternativas de exportação que não sejam usando o SWIFT, que é o sistema do euro-dólar, que é o sistema que o americano usa há 100 anos. Nossa. A gente usa isso há 100 anos. Isso começou nos anos 20, lá quando o dólar começou a ganhar e se perpetuou, e hoje é o padrão. 70% ou mais das transações no mundo, mesmo com essa diminuição brutal que teve nos últimos 2, 3 anos, por causa da guerra da Ucrânia, por causa da pandemia, essa coisa toda, isso era 90% 10 anos atrás. Hoje é 70%, mas ainda assim é 70%. No futuro, breve, e não estamos falando de 20 anos, estamos falando de 2, 3 anos, isso vai ser meio a meio. Porque a China implementou um sistema que eles chamam de CIPS, CIPS, baseado no yuan, e isso está crescendo violentamente. A Rússia aderiu, até porque não pode comercializar em dólar. Muitos grandes fornecedores chineses estão aceitando isso. Então, assim, você tem que saber operar via CIPS, para você combater, para você poder vender para aquele seu cliente no exterior que está fora do euro-dólar. Então isso é um problema. E também aprender a fazer o que a gente chama no agronegócio de barter, que é a troca física. Você faz uma troca de produtos. Eu exporto carne para tal país, mas eu compro petróleo de lá. Então eu mando carne e recebo petróleo. Eu mando alguma coisa para algum país do mundo e ele manda aquela coisa que ele quer. E a gente liquida isso fisicamente, né? A gente não precisa necessariamente transacionar moedas. Essa transação é mais via governos, né? Entendeu? Então essa é uma tendência. A segunda tendência, né? A nova China. Então esquece o que você pensa, sabe de China. Pensa na nova China. A nova China é uma economia onde a qualidade vai ser mais importante que a quantidade. Então nós estamos num processo de transição, né? Consequência prática disso, nós temos 2 setores no Brasil que são impactados diretamente por isso. O setor de mineração, porque nós exportamos minério de ferro, nós exportamos uma série de minerais para a China. Aliás, a China consome do mundo todo isso, né? Então, para esse setor que vai continuar vendendo commodity, minério de ferro, você vai continuar vendendo minério de ferro. Você não vai vender o aço pronto, porque a China não compra, ela compra o minério de ferro. Então, nesse caso, você tem que radicalizar em eficiência e custo. Então, se você está no setor de mineração, você vai ter que baixar o seu custo e trabalhar com uma eficiência máxima. Bom, agora no agronegócio, ou quem está vendendo outros serviços para os chineses. Agora o foco, então, é produzir coisa premium. Porque você vai continuar exportando soja, grãos, mas o chinês quer agora consumir um café especial, ele quer consumir um grão melhorado para combater doença, como o japonês consome. Então a China vai ter demandas agora, a partir daqui para frente, muito parecidas com o que os japoneses tiveram 30, 40 anos atrás. Sim. Cogumelo do sol, o japonês compra certas coisas do Brasil que a gente não sabe. Assim, uma alimentação muito especial. Ele toma um chá de um cogumelo, ele come aquilo na refeição. Então, assim, isso é uma outra tendência. A outra tendência importante é essa história que o pessoal está chamando de trindade da segurança, que é esse ESG 2.0, né? O que leva esse ESG 2.0? A uma nova integração da economia. Lembra que antes era just in time? Sim. Então, agora não. Just in time, o que significa? É tudo atomizado. Cada pedacinho do processo está num lugar do mundo. Nesse novo modelo, ESG 2.0, é o contrário. Agora você vai verticalizar tudo. Tudo que você puder produzir perto de você, porque você não sabe se a pandemia mostrou isso pra gente. A indústria de carros não podia produzir carro porque não tinha semicondutor chinês. A indústria
farmacêutica não podia produzir remédio para o doente porque não tinha insumo indiano ou chinês. A indústria tal não podia porque não sei o quê. Então, assim, a indústria alimentícia sofreu a pressão da exportação, da necessidade de estoques que o mundo teve naquele momento e aumentou o custo interno. E as terras, não sei o quê. Então, assim, todo mundo viu que essa ideia do just in time morreu. Sim. Então, esse é um outro problema, né? Uma outra tendência, né? Esse modelo ESG novo vai trazer a sua vantagem comparativa, vai se transformar numa arma. Por exemplo, você pode hoje pressionar um país, qualquer que seja ele no mundo, o Brasil, por exemplo, de duas maneiras. O Brasil pode falar assim, ó, eu vou mandar os meus tucanos que eu tenho aqui bombardear você. Se for os americanos, eles vão dar risada. Mas se for a Venezuela, não. Sim. Porque eles não têm nada. Ou ele pode dizer assim, não, eu vou cortar. Em vez de mandar a soja para a China, para você, chinês, eu vou mandar a soja para a Índia. Isso é uma arma. Sim. Porque todo mundo depende, as populações estão crescendo, a Ásia está ficando rica e eles não conseguem produzir a alimentação que precisam. E mais do que isso, a Ásia está se ocidentalizando do ponto de vista alimentar. Então, eles não produzem esses alimentos lá, porque eles são asiáticos. Eles produzem o que se produz na Ásia. Então, isso é uma outra coisa também. Então, o Brasil, nesse caso, tem uma vantagem enorme. Mas essa que é a ideia, né? Tem até um termo em inglês para isso, né? Mas vamos falar aqui no português, muito mais simples. O novo ESG vai transformar a economia daquele país, a vantagem econômica daquele país, numa arma de guerra. Sim. Entendeu? Uma arma de guerra sem ser essa arma que mata pessoas. Ela mata pessoas de outra maneira. Sim. Ela mata porque pode matar de fome, porque pode matar de várias maneiras, de doenças, entendeu? Mas não sem precisar dar um tiro, jogar uma bomba lá. Então isso é uma outra coisa. Essa questão da logística que eu falei, né, é uma tendência, né? Em vez de ser just in time, a gente vai ter agora uma logística just in case. Esse é o termo em inglês, just in case, né? E qual que é o impacto disso? O impacto disso é que as economias vão fazer estoques. Porque como você não pode mais ter um negócio online, em tempo real, você não pode fazer uma compra na China hoje e falar assim, ó, daqui 2 meses está aqui entregue. Tem que ter um estoque. Então a consequência disso é que você vai ter que fazer esse estoque. E talvez isso mude o custo dos fretes, que já estão ficando cada vez mais caros. Entendeu? Então esse é um outro problema, né? Então, a oitava consequência disso, para o Brasil, porque nós estamos falando tudo aqui pensando no mundo e no Brasil. Sim. Essa oitava, a dos alimentos, o alimento como arma, é uma consequência boa para o Brasil. Tem uma outra agora aqui. É o Brasil como uma bateria global, como um estoque de energia global. Chama power shorting, né? Então, nesse cenário, né, por que isso está acontecendo? Lembra que eu falei das guerras, da desmobilização da Rússia? Aquele cenário que aconteceu na Europa, com a guerra da Ucrânia com a Rússia, fez o europeu entender uma coisa que ele achava que não aconteceria com ele. Vou tomar um cafezinho. Fica à vontade. O europeu, que vendia aquela ideia do ESG, nós vamos reflorestar o mundo, crédito de carbono, aquela conversa fiada, toda aquela conversa fiada, ele descobriu o seguinte, que agora, das duas, uma. Ou ele volta para a economia tradicional e vai produzir energia com energia nuclear, né? Ele voltou a queimar carvão na Alemanha, porque não consegue gás russo, então voltou a queimar carvão. Eles voltaram a pensar em aproveitar
a energia do que der, do biocombustível, disso, daquilo. Inclusive solar, né? Então, ou ele vai para isso, ou ele queima os móveis da sala dele no inverno. Entendeu? Sim. É simples assim. Ah, não, eu vou continuar com essa conversa fiada de alemão, de eco-chato, de não sei o quê. Beleza, então pega os seus móveis da sua casa no inverno e faz uma fogueira com eles. Você fica assim, politicamente correto, ambientalmente limpinho e com a casa vazia. E aí no próximo inverno você descobre como é que você vai esquentar a sua família. Nesse inverno você tem os seus móveis. E no próximo? Então, esse é um problema. Essa realidade está mostrando, por isso inclusive que eles acabaram de fechar esse acordo Brasil-Mercosul, aí, que nunca saía, eles estão vendo que fontes de biomassa, lugares que tem biomassa sobrando, lugares que têm fontes alternativas de energia renovável, são regiões do mundo que você tem que priorizar nos seus acordos. Sim. Por quê? O importante é o porquê. Isso todo mundo sabe. Porque se você tiver essas fontes renováveis todas, essa biomassa, e tiver petróleo, você pode energizar a sua economia com a energia renovável barata que você tem e exportar o petróleo para a Europa, para os Estados Unidos, para a China. É o caso do Brasil. Não por acaso, se você for nas contas comerciais do Brasil, você vai ver que nos últimos anos, o petróleo, que era um produto que nosso maior produto de exportação sempre foi a soja. Sim. Né? Que é a nossa vantagem, né? Do agronegócio, inclusive. Mas nos últimos anos, inclusive em 2025, o petróleo é a nossa maior commodity de exportação. Nós estamos cada vez mais exportando o petróleo, porque estamos usando cada vez mais biocombustível internamente. Uhum. Então, essa é uma tendência que é boa para o Brasil. Sim. O power shoring é uma tendência que vai revolucionar o Brasil. Né? Bom, uma outra tendência eles chamam hard assets, né? Quer dizer, ativos reais, que seria assim, uma radicalização da posse dos ativos reais. O que é isso? Os ativos reais, terra, imóveis bem localizados, indústrias que produzem essas coisas, essa energia verde, esses ativos vão subir de valor e quem tem títulos, dólar, moedas, vai perder valor. Sim. Então essa é uma tendência também. Né? Por quê? Porque na China hoje existe uma super oferta de produtos industriais, que eu chamo de deflação industrial chinesa. Essa deflação ela causa dois problemas no mundo. Ela aumenta a oferta de bens industriais no mundo todo, que faz com que os preços industriais baixem. Por exemplo, você que está ouvindo aí, né? Se alguém da sua família trocou o carro recentemente, ou se algum amigo seu, ou se a sua empresa comprou um carro recentemente, você vai ver que foi considerada, certamente, comprar um carro chinês. Sim. Porque os carros híbridos ou não, né, esses caíram, tem carro que caiu 30% o preço. 30% o preço. Mas por que caiu? Porque o chinês está oferecendo. Está sobrando na China, estão mandando para onde pode. E o Brasil é um dos países. Então, isso é um problema industrial. Significa que se você está produzindo bens industriais, eles estão caindo de preço. Por outro lado, essa deflação industrial chinesa, a China exporta uma deflação industrial. Mas ela exporta também uma inflação de ativos reais. Ativo real é terra, imóvel e outros bens que não são replicáveis. Sim. Se você tem uma fazenda bem produtiva em Ribeirão Preto, não dá para você replicar isso na Arábia Saudita, lá no deserto. Você só pode produzir aqui. Sim. Então, esses bens estão sendo inflacionados, né? Se você pegar os grupos do agronegócio brasileiro aí, você vai ver que muito do resultado dele nos últimos anos vieram disso. Tem grupo aí que comprou terra por 10 mil hectares e se for vender hoje, vende por 100 mil em 5 anos.
Sim. Então, houve uma valorização desses ativos. E os ativos industriais estão caindo todo dia. Se você for lá, você vai ver que todo dia o carro está ficando em dólar. Importante isso, em dólar. Está caindo, tal. Então, essa é uma outra tendência também, né? Tem uma outra coisa também muito legal, né? Que é o efeito batom. O economista chama isso de efeito batom. O efeito batom é o seguinte, né? Vamos supor que uma família passe por uma crise. Perdeu o emprego, desemprego, tal. Aí ela passa a começar a cortar gastos. Sim. Corta o aluguel caro, aluga uma casa barata. Vende o carro caro, compra um carro barato, né? Tira a criança da escola particular cara, põe numa escola pública. Mas as mulheres não deixam de usar o batom. Aquele batom que ela usa. Você usa um batom de uma marca, porque o batom, perto do problema, o batom custa R$20. Você está com um problema de R$5.000 por mês. Por que você vai cortar o batom? Ou então nas empresas, aquela idiotice que as empresas fazem, de cortar o cafezinho dos funcionários, quando você está em crise. Então assim, você está numa empresa que ela corta o cafezinho da sua equipe, porque ela está numa situação difícil, não pede demissão porque não é uma boa ideia, arruma um emprego e sai de lá. Porque o empresário não entendeu nada. Ele não sabe nem por onde começar. Sim. Porque ele tem que cortar coisas, né? Ele tem que renegociar a taxa de juros dele, ele tem que renegociar outras coisas. Não cortar o cafezinho da equipe, que talvez num dia difícil é o que mantém o pessoal acordado, né? Sim. Então, esse efeito batom, ele vai se espalhar pela economia, né? Do mundo todo aí, né? E vamos ver como é que vai acontecer. Ou seja, aquilo que é básico vai continuar sendo vendido. Bom, nós estamos terminando aqui, né? Nós temos mais duas coisas, eu vou falar bem rápido. A outra coisa é a questão da soberania tecnológica. Então, o que vai mudar daqui para frente? A gente, quando pensa em tecnologia, hoje a gente pensa em TI. Sim. IA, produtos ligados a isso. A gente pensa em Apple, a gente pensa em Xiaomi. Não, mas assim, como assim? Aquilo que forma a opinião das pessoas. Não, você olha no iPhone se for comunicação pessoal. Sim. Você olha no carro da BMW, europeia, se for carro. Você olha nisso, né? Você quer viajar para Paris ou para Nova York. Então, essa soberania tecnológica, ela era ocidental. Sim. Agora nós vamos ter que acostumar com a ideia que essa soberania já não é mais ocidental. Você vai começar a usar cada vez mais coisas ou do país seu, locais, com medo de repente, ninguém desligar o seu software, né? Eu estava com um amigo, hoje ele estava reclamando que ele não estava conseguindo se conectar à internet no iPhone dele, porque tem um problema de atualização, né? Então, assim, isso vai começar a ter cada vez mais problema, trazer mais problema. Você depende de uma tecnologia estrangeira, isso pode ter um risco para você. Sim. Nesse mundo onde a coisa está, onde o modelo ESG 2.0, né? Então, isso é um problema. Então, essa ideia, e também a gente vai começar a trocar muitos produtos e muitos serviços de país de origem. Por exemplo, a tecnologia celular que nós usamos hoje é chinesa. Sim. Já não é mais europeia. Nós não usamos mais a tecnologia nórdica. A gente usa a chinesa. E por aí vai. Os carros, nós temos aí, né? Nós estamos usando, nesse ano aqui, muitos carros chineses. Carros de luxo, inclusive. A coisa está andando. A outra tendência importante, que é a última, né? É essa questão do mundo multipolar ou bipolar. Tem gente que fala que é só olhar os Estados Unidos e a China. Eu acho que não. Eu acho que nós temos que olhar por bloco. Americanos na América, na Ásia, China, na Eurásia, Rússia, na Europa, não sei. Talvez a Alemanha, né? Talvez a Inglaterra, mas assim, na verdade, não tem um líder claro. Né? Então, eu acho que essa é uma tendência também. Você tem que se acostumar com
a pensar no mundo multipolar, né? E torcer para que essa turma não entre em guerra, porque esse cenário que nós estamos vendo hoje foi exatamente o cenário que levou à Primeira e Segunda Guerra Mundial. Porque naquela época tinha um mundo unipolar, que era um mundo europeu, que é inglês. Aí os países da Europa começaram a se industrializar, a Alemanha e tal, e a briga por esses mercados levaram à Primeira Guerra. As consequências da Primeira Guerra levaram à Segunda Guerra. Então, assim, e aí, então, os americanos viraram, de novo, o unipolar, né? Na verdade, era bipolar, mas era assim, capitalista era americano e o socialismo, né? O comunismo, União Soviética, né? Mas, assim, dentro desse mundo que a gente vive hoje capitalista, que é a realidade do mundo todo hoje, o mundo todo hoje é capitalista, tirando a Coreia do Norte e tal, né? A gente viveu 100 anos num esquema unipolar, né? Os americanos eram o xerife do mundo, todo mundo aceitava, tudo certo. Agora não, a gente está caminhando de novo para um mundo multipolar. Sim. Tá? Então, acho que essa... São os pontos. São os pontos, né? E assim, se você tiver... se você for um estudante recém-formado, ou que vai se formar nesse ano, ou no próximo ano e tal, isso são tópicos para você estudar para arrumar um emprego, para você se posicionar. Se você estiver trabalhando numa empresa, aí você tem que... Isso traz pelo menos 3 consequências para você olhar todo dia na sua empresa. Primeiro, olhar lá o caixa da sua empresa. Essas crises vão trazer muitas oportunidades de fusões e aquisições. Porque a empresa, ela é de um país, deu problema, aí não tem como... Que nem a gente está vendo lá, né? Sim. O TikTok americano, o TikTok chinês que estava nos Estados Unidos. Sim. Mudou a relação, o governo americano falou, ou vende ou fecha. Os caras venderam. Sim. Então, isso é uma coisa. Isso não tem nada a ver com economia. O TikTok americano ia muito bem, obrigado. Ia muito bem, não tinha nenhum problema, estava lá faturando. Mas aí o governo americano falou assim, aqui se você só atua aqui se for propriedade americana. Então, ou vocês vendem para a gente, ou vocês fecham aqui. Tiveram que vender. Então, fusão e aquisição. E tem também por causa de problema econômico. Mudou o mercado, tal, fusão e aquisição. Então, essa é uma coisa que você tem que olhar. Como é que está o seu caixa? Não só para comprar se a sua empresa tem dinheiro para comprar o vizinho, ou se ela tem dinheiro, né, para negociar a venda dela. Porque, às vezes, o caixa é bom para isso. Sim. Eu vendo, mas eu não estou precisando de dinheiro. Eu vendo se você me der uma oferta boa. Às vezes, para juntar tecnologia, para juntar a escala, o cara vende. É bom comprar, mesmo caro. Então, depende do quê. Bom, a outra coisa importante é essa ideia da compliance, que é a gestão dos dados, das pessoas e da empresa, né? Então, você tem também que ter cuidado com isso. Por quê? Porque cada vez mais você vai depender desses sistemas, né, de auditoria, de prova que você não está fazendo isso, que você não tem trabalho escravo, prova que você não está sonegando imposto. E isso está tudo dentro da compliance. Então a compliance não é só você manter a segurança dos dados para a empresa não ser roubada, é também para você demonstrar o que você faz. Então, essa é uma coisa importante. E a outra coisa é se a sua empresa ela está focada e se ela tem ativos reais. Lembra que eu falei que agora ter aplicação, ter caixa em título público, isso vai se desvalorizar. Os ativos reais vão ser importantes. Então, por exemplo, se você está no agronegócio trabalhando para uma empresa que ela é dona da terra. Eu trabalho numa empresa que ela é sólida e, inclusive, é dona das terras. Ou ela tem contratos de arrendamento de 30 anos. Então, essa empresa não vai sofrer num cenário desse. Ah, não, eu trabalho numa empresa que ela só tem a indústria e compra tudo de todo mundo e outros concorrentes são donos da terra. Então, aí essa empresa aí tem que olhar com cuidado. Como é que está o caixa dela? Como é que ela vai, né? Eu trabalho numa empresa que a sede dela, enorme, de 20 andares, é própria.
Não, eu trabalho numa empresa, não, que ela aluga caríssimo, né? E todo dia tem o cara querendo que ela saia de lá e vai para um outro. Então, assim, essas coisas são importantes. Eu trabalho numa empresa que tem solidez financeira. Sim. Eu trabalho no outro que tá em crise. Então, essas são as 10 dicas aí, né? Que eu acho que são importantes. Queremos muito agradecer, Arlélio, a sua participação, por ter vindo aqui no Alô hoje, partilhar um pouquinho do futuro da agro, um pouco do seu conhecimento, um pouco da sua experiência, da sua carreira. Eu já tinha ouvido você falando, né, no Go Agro, já tinha conhecido um pouquinho da sua trajetória, né, com a professora também, que explicou um pouco pra gente. Então a gente ficou muito, assim, curioso para saber um pouco mais, né, sobre a sua profissão e que você pudesse trazer um pouquinho pra gente aqui também. Então abro para você aqui finalizar, né, as suas falas. E queria novamente agradecer pela participação e disponibilidade. Tá certo. Olha, eu fico feliz, né? Mas eu quero, antes de terminar, falar uma coisa. A gente falou só de jovem aqui. Uhum. E talvez alguém que assista o podcast, eu acho que muitos vão assistir, talvez é o pai do jovem. Sim. É o cara que tem 50 anos ou mais. Então, assim, tem uma tendência que a gente tem que entender hoje, o cara que tem 50 anos ou mais, que foi discutida aí em vários locais do mundo nesse começo do ano, que é uma coisa interessante. Você hoje, que tem 50 anos ou mais, tem que pôr na sua cabeça que você pode e talvez viva 130 anos. Então isso muda, que a tecnologia está aí, a IA, os grandes bilionários do mundo estão fazendo isso hoje, e isso pode acontecer no curto prazo já, em 10, 15 anos. Então quem tem 50, 55, 60 anos hoje, vai ainda ver isso antes dos 70. E isso pode ser que isso aumente a sua expectativa de vida em mais 20 anos, 30 anos, que você não estava contando com isso, né? No Japão hoje está cheio de japoneses centenários, que vivem 110, 105, 103 anos, Sim. ou mais de 100 anos. Então, o que você tem que fazer para poder surfar nessa onda? Primeiro, você tem que cuidar de você. E tem que ter uma mente jovem. Então, por exemplo, eu já passei dos 50, mas estou aqui, ó, camiseta da Insider, como um menino de 20 anos. Tênis bonito, ó, tênis novo, sapatênis, roupa descolada. Eu não estou aqui com um ternão preto, daqueles que você pode pegar o cara e pôr no caixão direto. Então, assim, pense nisso. Se você é pai de um jovem, ou se você chegou nesse podcast de alguma forma e tem mais de 50 anos, olhe essa tendência. Pense que você vai viver 130 anos, ou 100 anos, ou 110 anos. Mesmo que você não queira, porque talvez alguém vai colocar você num programa, num médico que vai fazer você viver. Então, é melhor você se cuidar para poder chegar lá inteiro. E eu queria agradecer mais uma vez a vocês, né, ao departamento, ao Alô Administração, e dizer que estou à disposição quando precisar para a gente discutir o tema interessante do dia. Muito obrigado. Muito obrigada novamente pela participação. E, pessoal, esse foi o nosso podcast de hoje, né? Podcast da Unesp, feito pelos alunos da graduação e pós-graduação aqui em Jaboticabal. Aproveite para nos seguir nas redes sociais, Instagram e TikTok. E os episódios, eles sempre saem no YouTube e Spotify. Até o próximo cafezinho.